bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, eu vou explicar para vocês algumas técnicas que vocês podem aplicar na sua introdução. Ou seja, eu vou explicar aqui alguns modelos de introdução que vocês podem colocar em qualquer tema de redação. Mas, Paula, deixa eu ver se eu entendi aqui. Na aula de hoje, você vai explicar algumas técnicas de introdução e a gente pode aplicar essas técnicas em qualquer tema da redação? É isso mesmo! Então agora eu preciso que você pegue o seu caderno e comece a fazer todas as anotações. Então vamos lá? Pessoal, eu tenho certeza que no final dessa aula você será capaz de distinguir o que não pode faltar na sua introdução. Porque é muito fácil trazer um material aqui e entregar na mão de cada um. E mesmo assim, eu sei que muitos alunos terão dúvidas em relação a isso. Então, no final dessa aula, eu tenho certeza que você será capaz de entender o que não pode faltar na sua introdução. O próximo passo aqui é técnicas de introdução. Eu preparei para essa aula 5 técnicas, aonde a gente vai aplicar na nossa introdução. São técnicas extremamente simples, são fáceis e eu tenho certeza que vocês irão entender cada uma delas. Então vamos aqui. O que não pode faltar na introdução? Bom, o que não pode faltar na introdução é a tese. Paula, o que significa a tese mesmo? A tese é a sua opinião, é o seu ponto de vista. É o que você vai defender na sua redação. É nesse momento aqui que você vai se posicionar em relação ao tema da redação. Por exemplo, digamos que o tema da redação é cotas nas universidades. É apenas um exemplo. E aí? Você é a favor ou você é contra? Se você for a favor, obviamente você vai utilizar argumentos que sustentem a sua tese, ou seja, a sua opinião. Agora, se você for contra, você vai fazer a mesma coisa. Você vai utilizar argumentos que sustentem a sua afirmação. Uma coisa que eu sempre digo é que o tema da redação é igual para todo mundo, só que a tese não. Porque se trata da sua opinião. A sua opinião não é a mesma da minha, e nem a minha é a mesma da sua. É por conta disso que nós temos diferentes redações. Pessoal, então não se esqueça. A única coisa que não pode faltar na introdução é a tese. O que seria a tese? É o seu ponto de vista, ou seja, é a sua opinião. Então vamos lá? O próximo passo aqui é técnica escolhida para iniciar o texto. Nossa, Paula! Jura mesmo que eu vou ter que fazer isso? Juro. Você precisa aplicar uma técnica na sua introdução. Nossa, Paula, mas dá uma preguiça tão grande de fazer isso. Olha, uma dica que eu te dou é o seguinte. Você pode fazer assim. Você pode escolher um tema de uma redação depois dessa aula. Escolha um tema de uma redação e produza uma introdução com o mesmo tema para cada uma das técnicas que eu vou apresentar aqui para você. A técnica que você tiver mais facilidade é ela que você vai utilizar na sua redação. Por exemplo, nossa, eu tive muita facilidade na primeira. Então, toda redação que você for fazer, você só vai utilizar a primeira técnica. Nossa Senhora, eu tive muita facilidade na terceira técnica. Então, é a terceira que você vai utilizar na sua redação. Aqui nós temos diversas técnicas, não importa qual você vai utilizar, desde que você coloque uma técnica na sua introdução. Então, vamos cá. Olha só que eu trouxe diversas técnicas para usar. Para cada uma dessas técnicas aqui, eu trouxe um exemplo. E vale lembrar que eu vou disponibilizar para cada um de vocês um material de apoio que está relacionado com o tema da nossa aula. Então vamos lá? Primeira técnica, definição da palavra-chave do tema. Você sabia que você pode definir
a palavra-chave do tema na sua introdução, você pode. Segunda técnica, apresentando uma interrogativa ou várias. Muitos alunos aqui me perguntam, professora, eu posso colocar uma pergunta na minha introdução? Você pode sim, não tem problema. Sabe o que muitos alunos fazem? Eles terminam a sua introdução com uma pergunta e quando eles vão construir a sua primeira argumentação, eles acabam respondendo essa pergunta que eles fizeram lá na introdução. Pronto, não tem problema algum você fazer isso. Terceira técnica, apresentando dados estatísticos. Coloca um dado aí na sua introdução, chama a atenção do leitor. Professora Paula, professora Paula, eu posso colocar um dado no meu desenvolvimento também? Pode, meu querido, pode sim. Quarta técnica, enumerando possíveis argumentos. Aqui, o que você vai fazer? Dependendo do tema da redação, você vai evidenciar todos os problemas que estejam relacionados com o tema da redação. Por exemplo, digamos que o tema da redação esteja relacionado com problemas na saúde. É só um exemplo. Quais os problemas, quais os argumentos que eu posso retirar desse tema? Bom, nós temos aqui falta de medicamentos, falta de médicos, falta de ambulâncias, falta de investimentos e falta de leitos. Olha só, consegui arrumar aqui agora 5 argumentos, ou seja, 5 problemas. O que eu faço? Pego esses 5 problemas aqui e coloco na minha introdução. Pronto. Última técnica, apresentando comparações. Aqui você pode fazer uma introdução comparativa, não tem problema algum. Digamos que o tema da sua redação é a mulher do século XXI. Olha, a mulher do século XXI. O que você pode fazer? Você pode comparar a mulher do século XXI com a mulher do século XVIII. Fez isso? Eu tenho certeza que a sua introdução vai ficar show de bola. Prosseguindo aqui, então vamos lá. Primeira técnica, definição da palavra-chave do tema. Obviamente, nós não temos o tema nesse texto aqui. Só que uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, uma boa redação é aquela que você lê o texto e automaticamente você já sabe sobre o que o texto vai estar falando. Vamos para o exemplo? O envelhecimento é um processo evolutivo que depende dos fatores hereditários do ambiente e da idade. Embora ainda não tenham sido descobertas as causas precisas que o determinam em toda a sua amplitude e diversidade. O que vai acontecer aqui? Eu transformei essa introdução em uma definição. E por conta disso aqui, que eu acabo descobrindo sobre o que esse texto vai estar falando. E eu percebo isso nas 2 primeiras linhas. Veja só, o envelhecimento é um processo evolutivo que depende dos fatores hereditários. Ou seja, esse texto vai falar sobre o quê? Sobre o envelhecimento. Pronto. Gostou dessa técnica? Achou ela simples? Então passa a usar ela em toda a redação que você for fazer. Segunda técnica, apresentando uma interrogativa ou várias. Vamos para o exemplo? Desde o início das civilizações, a vertente filosófica tenta encontrar termos e definições para a questão que continua a intrigar e se modificar constantemente. Qual o real sentido de sociedade? Quais fatores que levam as pessoas a agirem e interagirem de diferentes maneiras em seus meios? Vocês viram que, no final dessa introdução aqui, nós temos 2 perguntas. O que nós vamos fazer? Nós vamos responder a primeira pergunta no primeiro desenvolvimento. Agora, a segunda pergunta, nós vamos responder também no segundo desenvolvimento. Então, no meu primeiro desenvolvimento, ele vai ficar assim. A sociedade passa a ser definida a partir do momento em que o indivíduo decide viver em comunidade. Pronto. Vocês viram que
eu mesma aqui definir esta expressão com as minhas próprias palavras. Eu não precisei da ajuda do dicionário. Coloquei com as minhas próprias palavras aqui. E isso foi muito bom, por quê? Porque acaba abrindo uma brecha para uma argumentação. A última pergunta que sobrou na minha introdução, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou respondê-la no meu segundo desenvolvimento. Pessoal, a segunda técnica, ela vai funcionar assim, à base das perguntas. Se você coloca, por exemplo, uma pergunta na sua introdução, você precisa responder sim. Não é o leitor, e sim você. Colocou duas perguntas? Faça como eu fiz aqui agora. Siga o exemplo. Responda a primeira pergunta no primeiro desenvolvimento. Responda a segunda pergunta no segundo desenvolvimento. Eu tenho certeza que a sua redação vai ficar extremamente organizada, porque isso é importante, e ela vai ficar também extremamente coerente. Ok? Conseguiram entender aqui? Essa técnica, ela é muito simples. Então vamos partir agora para a terceira técnica, apresentando dados estatísticos. Olha só, em paralelo com o avanço da qualidade de vida entre os brasileiros e com a enfatização de campanhas preventivas de saúde, tem-se ainda hoje um alto índice de pessoas com diabetes. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, 9 milhões de brasileiros foram detectados com a doença, tornando-se um dado alarmante, já que corresponde a mais de 6% da população. Bom, em primeiro lugar aqui, o tema dessa redação vai estar relacionado com a diabetes. O que acontece? Primeiramente, eu fiz um paralelo no início da introdução. E logo depois eu mostro que foi feita uma pesquisa aonde o Ministério da Saúde, juntamente com o IBGE, acabaram identificando que 6% da população brasileira tem diabetes. Olha só o dado que você consegue colocar na sua introdução. Veja aqui esse 6%. Olha a qualidade que ele vai trazer na sua introdução aqui. Eu falo qualidade no quesito da redação, porque esse 6% aqui, ele não é bonito não. É uma porcentagem extremamente grave. Mas veja só, pessoal, trouxe esse dado aqui, ficou muito bom. E tenha certeza, por conta desse dado aqui, você vai precisar criar uma proposta de intervenção lá na sua conclusão. Porque você precisa amenizar essa situação. Achou fácil essa técnica? Então começa a utilizar ela. O objetivo aqui dessa terceira técnica é a seguinte: toda introdução que você for fazer, você sempre vai colocar um dado, apenas isso. A terceira técnica, ela só vai se basear nisso, nos dados. E eu tenho certeza que a sua redação vai ficar show se você começar a fazer isso. Quarta técnica, enumerando possíveis argumentos. Veja só, digamos que eu encontre aqui, por exemplo, 5 argumentos que estejam relacionados com o tema da redação. O que vai acontecer? Eu vou pegar esses 5 argumentos e vou colocar na minha introdução. Só que na hora que eu for construir o meu primeiro argumento e o segundo argumento, eu não vou pegar esses 5 problemas aqui e colocar nos meus desenvolvimentos. Eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer aqui é o seguinte: eu posso escolher um problema ou 2 problemas que estão na minha introdução. Vamos para o exemplo, que eu tenho certeza que vocês irão entender aqui o que eu estou falando. Veja só, a máquina pública no Brasil possui um alto custo de investimento na saúde. Porém, o que a população e os profissionais da área observam é uma desvalorização do setor com baixos salários, médicos descontentes e sem condições de trabalho, falta de medicamentos, hospitais insuficientes e mal aparelhados, somados a um atendimento precário, tornando-se esse o retrato da saúde pública brasileira. O que acontece aqui? Vocês viram que no início da introdução
eu acabo dizendo que a máquina pública no Brasil possui um alto custo de investimento na saúde. Ok, porém, aqui, isso não foi revestido para o Brasil. Se não foi revestido para o Brasil, obviamente nós temos diversos problemas. E esses problemas aqui, agora, eu vou começar a pontuar eles na minha introdução. Olha só, primeiro problema, desvalorização do setor com baixos salários. Próximo, médicos descontentes e sem condições de trabalho. Próximo problema, falta de medicamentos, hospitais insuficientes e mal aparelhados. E por conta disso, nós temos o que aqui? Um atendimento que é precário. Viram só? Todas as informações, todos os problemas que estão relacionados com esse tema, eu acabei pontuando aqui. O que eu faço agora? Eu vou escolher 1 ou 2 problemas para colocar nos meus desenvolvimentos. É só isso. Só que a gente precisa tomar muito cuidado aqui. Porque o problema que você for escolher, você precisa ter propriedade sobre ele. Você precisa saber falar sobre este assunto. Por exemplo, no meu argumento 1, eu vou falar sobre a desvalorização do setor com baixos salários, porque ontem mesmo eu estava assistindo ao Jornal Nacional, então eu tenho bastante propriedade para falar sobre esse assunto. Já no meu argumento 2, eu vou falar sobre hospitais insuficientes e mal aparelhados, porque hoje mesmo eu estava assistindo uma live que eles estavam falando sobre isso. Então eu tenho muita propriedade sobre esse assunto e eu vou conseguir desenvolver ele no meu desenvolvimento. Então, olha só, pessoal, a quarta técnica, ela vai funcionar dessa forma. Você vai evidenciar todos os problemas que estão relacionados com o tema da redação. Evidenciou os problemas, você coloca na sua introdução. Só que você só vai escolher 2 ou 1 problema para que eles possam ser apresentados no seu desenvolvimento. Beleza? Achou fácil a quarta técnica aqui? Então agora nós vamos para a última técnica, apresentando comparações. Veja só, a mortalidade infantil é um tema de grande importância para qualquer país que queira chegar a um real desenvolvimento da sua população. Nações com baixo índice possuem estatisticamente um IDH elevado. Segundo o relatório divulgado pela ONU, países desenvolvidos como Japão ou Itália possuem um índice de mortalidade infantil inferior a 2%. Na América Latina, há regiões que atingem 6,4%, como Piauí, Sul do Pará e Maranhão. Eu já vou responder a dúvida que muitos estão tendo aí. Paula, eu posso colocar mais de uma técnica na redação, na introdução? Claro que pode, não tem problema algum. Tanto que eu acabei fazendo isso aqui. Para me compor esta introdução, eu utilizei mais de uma técnica. Olha só o que aconteceu. Eu acabei falando que no Japão e na Itália, o índice de mortalidade infantil é inferior a 2%. Já na América Latina, o índice de mortalidade, infelizmente, chega a atingir 6,4%. Fiz uma comparação? Fiz, mas essa comparação aqui, ela só foi possível porque eu utilizei 2 técnicas na minha introdução. Então você pode fazer a mesma coisa. Pessoal, a dica que fica é a seguinte: você precisa praticar cada uma dessas técnicas, porque só assim você vai descobrir em qual delas você vai ter mais facilidade. Tem mais facilidade, por exemplo, na primeira ou na segunda, não importa. Você precisa aplicar uma técnica dessa aqui na sua introdução. Eu espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço a cada um, um beijo também a todos e até a próxima aula. Tchau!